Ninguém nasce com um propósito escrito nas estrelas. Alguns o encontram na dor, outros no silêncio entre planetas. Mas há aqueles raros que carregam o destino como um fardo antigo, selado antes mesmo de abrirem os olhos. Ele nunca soube de onde veio. A cápsula que o carregava flutuava há dias no vácuo, dançando entre detritos de guerra e poeira estelar, quando os Tregnyari a encontraram. Um bebê, envolto em cobertores térmicos e códigos genéticos de acesso militar. Os sensores de identidade estavam corrompidos. O sistema de navegação havia sido intencionalmente apagado. Não havia nome, nem origem. Apenas uma frequência de socorro, pulsando em silêncio absoluto. Os Tregnyari eram comerciantes nômades, criaturas altas, de olhos opacos e pele que parecia pulsar com marés de luz. Viviam nas bordas da Federação, longe das rotas políticas, entre buracos de minhoca esquecidos, e mercados que negociavam não com moedas, mas com lembranças, artefatos proibidos e segredos roubados. Criaram o menino sem perguntas, sem afeto, mas também sem crueldade. Para eles, ele era apenas mais uma carga, um investimento de longo prazo. Deram-lhe tarefas, ferramentas, silêncio. Durante anos ele só foi chamado de o órfão, ou às vezes, o pequeno erro, por aqueles que riam baixo nos corredores dos cargueiros. Mas havia algo nele que os outros sentiam. Uma presença. Um peso invisível, como se o próprio espaço o observasse. Quando fez 13 ciclos solares, uma velha inteligência artificial de navegação, sem razão aparente, se ativou diante dele, projetando fragmentos corrompidos de uma batalha esquecida. Imagens de uma frota colossal movendo-se entre estrelas, naves com escudos de plasma e armamentos capazes de partir luas ao meio. No centro, uma figura humana, de armadura escura, olhos frios. Um nome ecoando nas transmissões, Kael Vorta. Ele não entendeu de início, mas algo em seu corpo reconheceu aquele nome, uma dor sutil, uma raiva enterrada. Na noite seguinte, sonhou com explosões silenciosas, com uma voz dizendo: "Você não deveria estar vivo." E foi nesse silêncio, entre os ecos do passado e os motores quebrados dos Tregnyari, que ele compreendeu a primeira verdade. Ele não era um erro, era uma escolha. Mas feita por quem? E por quê? As estrelas não responderam. Ainda não era apenas um nome. Kael Vorta era um eco que ainda atravessava galáxias. Sussurrado em estações orbitais esquecidas, gravado em paredes de asteroides por mãos que nunca deixaram de esperar. Ou de temer. Onde a paz era frágil como gelo sob fogo estelar, o nome Vorta ainda rachava alianças apenas por ser lembrado. Décadas atrás, quando a Federação Estelar emergia das cinzas da Guerra dos Anéis, Kael Vorta era o general humano, responsável por manter a frágil paz entre as espécies. Mas ele não acreditava em tratados escritos com tinta diplomática. Acreditava em equilíbrio através da força. E assim nasceu a Cicatriz do Infinito, uma frota fantasma, oculta nas regiões, não cartografadas, com armamento tão avançado que os próprios Shelari, mestres da manipulação telepática, se recusavam a nomeá-la. A frota não era apenas poder militar, era uma ameaça existencial, uma promessa de que, se o caos viesse, os humanos não seriam vítimas, seriam os autores da destruição. E então, sem aviso, Kael desapareceu. Sem registros, sem naves, sem corpos. Alguns dizem que foi traído, outros que fugiu após desobedecer ordens do Alto Conselho. Mas os Tregnyari, eles sussurram que Kael Vorta se escondeu para que seu legado fosse ativado apenas quando a galáxia estivesse à beira do colapso novamente. E se isso fosse verdade, então o filho era a chave. O órfão sentia a presença de Kael em cada fragmento de tecnologia antiga que cruzava, em cada sistema de segurança que reagia à sua biometria com reverência silenciosa. Ele começou a testar. Passava por scanners de portos escondidos e alarmes se calavam. Sistemas de defesa o reconheciam. Portas se abriam. Não era mais apenas o órfão dos Tregnyari.
era algo que nem ele compreendia. Mas a verdade não esperava por aceitação, ela apenas se impunha. Em um cargueiro abandonado nos limites do setor Varnex, ele encontrou uma gravação criptografada. Nela, o rosto do homem das visões, Kael, ainda jovem, olhos de aço, olhava direto para a lente. Se você está vendo isso, então falhei, mas o sangue ainda carrega. O caminho, o códice é seu agora. Escolha melhor do que eu escolhi. Naquele momento, o órfão soube. O passado não era apenas uma sombra. Era uma arma carregada, apontada para o futuro, e ele era o dedo prestes a puxar o gatilho, ou a mão que finalmente iria abaixá-lo. Mas ele ainda não sabia que alguém mais, já, havia puxado o primeiro disparo. Ele não procurava respostas. Só silêncio. Mas o universo tem seus próprios planos, e o silêncio raramente dura. A descoberta aconteceu em uma estação esquecida no cinturão de Nevrak. Chamava-se Baza 9, um aglomerado giratório de placas metálicas onde mercadores vendiam tudo, de especiarias sintéticas a órgãos clonados. Foi ali, entre uma multidão de bocas famintas e olhos desconfiados, que ele viu o símbolo. 3 linhas curvas entrelaçadas como uma espiral de Órion. O brasão da cicatriz do infinito. Você tem os olhos dele. Sussurrou uma anciã de pele tatuada com circuitos pulsantes. Ele congelou. Kael Vorta não morreu. Ele apenas se dividiu. Parte ficou para trás. Parte é você. A frase ecoou como um código quebrando uma parede dentro de si. E tudo o que os Tregnari esconderam começou a gritar. As memórias vieram como flashes. A cápsula, a fuga, a voz calma de um homem dizendo: não deixe que o sangue decida por você. Ele vivia nas bordas, não só da galáxia, mas de si mesmo. Desde que os Tregnari o tiraram da cápsula de emergência, o criaram sem promessas e sem passado. Diziam que nomes demais eram um fardo. Chamavam-no apenas de eixo. Uma piada interna entre eles, pois diziam que ele parecia sempre girar entre extremos, sem nunca tocar o centro. Mas ele não ria, nunca riu. Durante anos vagou com os Tregnari entre buracos de minhoca ilegais, estações esquecidas, e mundos onde a lei era apenas uma lembrança enterrada sob poeira estelar. Em cada parada, ele via fragmentos de histórias, rumores sobre guerras antigas, sobre um homem que quase queimou os céus com uma frota tão letal que as estrelas aprendiam a temer, mas era só mito, só poeira, até que chegou à Baza 9, um cinturão comercial que girava lentamente sobre o vazio de Nevrak, como um cadáver orbital tentando lembrar o que era a vida. As luzes piscavam como sinais vitais em falência, e as torres de rádio chiavam com chamadas fantasmas que ninguém mais atendia. Ali, no meio da confusão de línguas, trajes pressurizados remendados e drones esqueléticos vendendo pedaços de satélites antigos, ele viu. Estava gravado na lateral enferrujada de um container esquecido, 3 linhas curvas entrelaçadas, como uma serpente trina de metal e luz, o símbolo da frota cicatriz do infinito. Seu coração parou, não por medo, mas por reconhecimento. Sentiu algo que nunca sentira antes, como se o tempo se curvasse ao redor de sua presença. Como se aquele símbolo soubesse que ele viria. Você tem os olhos dele, disse uma voz atrás de si. Virou-se. Era uma anciã, encurvada, pele marcada por circuitos simbióticos que pulsavam com um brilho tênue azul. Os olhos dela não viam mais o presente. Estavam presos em algum passado remoto, onde as guerras ainda rugiam e as escolhas não haviam sido feitas. Kael Vorta não morreu. Ele apenas se dividiu. Parte ficou para trás. Parte é você. As palavras não foram ouvidas. Foram cravadas dentro dele. Uma pressão tomou sua mente como se portas estivessem se abrindo por dentro. Elas estavam. Memórias engaioladas por códigos genéticos se soltaram. Fragmentos que nunca haviam pertencido a ele começaram a arder como febre em sua consciência. A cápsula.
Luzes vermelhas piscando, um sistema de segurança repetindo. Prioridade ômega, herdeiro a salvo. Confidencialidade obrigatória. E uma voz grave, mas serena. A voz de alguém que carregava mundos sobre os ombros. Se você está ouvindo isso, então tudo deu errado, mas não deixe que o sangue decida por você. Não repita, meus erros. A visão se quebrou como vidro ao som de alarmes distantes. Voltou à Basa 9. A multidão ao redor já havia se dissipado. A anciã desaparecera como um eco em ruínas, mas o símbolo permanecia, como uma cicatriz no metal. E agora, dentro dele, naquela noite, sob o teto rachado de uma câmara de carga abandonada, ele não dormiu. Observou as estrelas em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que elas o observavam de volta, porque agora, o nome que nunca escolhera tinha começado a pesar. E o universo parecia pronto para cobrá-lo por ele. Alguns legados dormem, outros apenas fingem que dormem, e em algum lugar no vazio negro entre as constelações adormecidas, o legado de Kyle Vorta, o general renegado que ameaçou a balança da galáxia, acordava. Eixo, como ainda se chamava entre os Tregnari, sentia o chamado antes mesmo de entendê-lo. Era um pulso, uma vibração silenciosa no espaço, como um batimento cardíaco enterrado sob camadas de tempo e silêncio. Não era som, nem luz, era código, frequência. Uma assinatura única, antiga e esquecida, mas não por ele, dentro de si, em um ponto que nem ele sabia existir. Algo se alinhava com aquela frequência. Algo ancestral. Foi então que os sensores do cargueiro Giran 3, onde ele trabalhava desmontando lixo orbital, captaram a anomalia. Objeto em movimento, sem identificação. Sem trajetória previsível, sem tripulação aparente. Alertou o sistema, com sua voz metálica monótona. Era uma nave, mas não qualquer nave. Seu formato lembrava uma lâmina curva atravessando o vazio, como se o próprio espaço tivesse sido rasgado por ela. A carcaça era viva, pulsante, orgânica e metálica ao mesmo tempo. E seu interior respondia ao seu DNA. Assim que Eixo se aproximou da nave usando uma cápsula de reconhecimento, os sistemas da embarcação acordaram. Um brilho azul prateado correu pelas ranhuras de seu casco, como se a estrutura respirasse alívio após milênios de silêncio. Herança confirmada. Sequência Kyle Vorta. Prioridade ômega restaurada. Disse a nave, sozinha, como um animal que reconhece seu antigo mestre. Ele sentiu o chão, ou o que passava por chão na câmara de comando, se moldar sob seus pés. Painéis se abriram. Códigos antigos foram expostos. E no centro, um pedestal surgiu, carregando um artefato envolto em energia dourada e símbolos arcanos, o Códice Estelar. Um dispositivo que não apenas comandava a frota cicatriz do infinito, ele a despertava. Dentro do Códice estavam armazenadas as rotas de fuga, as estratégias táticas, os códigos de ativação das naves ocultas em pontos remotos da galáxia. Mais que isso, nele vivia parte da consciência tática de Kael, replicada como uma inteligência semi-senciente. Ao tocá-lo, Eixo viu, sentiu. Memórias que não eram suas invadiram sua mente. Planos de guerra, tratados traídos, estrelas caindo, como lâmpadas quebradas no teto da eternidade. E no meio disso tudo, um olhar. Os olhos de Kyle Vorta, serenos, calculistas, doloridos, como se pedissem desculpas por algo que ainda não havia acontecido. E então, a mensagem. Se você chegou... Até aqui, meu filho. Então não há mais como fugir. A galáxia saberá quem você é. Mas lembre-se, não herde meu ódio. Herde minha dúvida. A nave tremeu. Luzes acenderam. Sistemas antigos começaram a reativar protocolos táticos enterrados. Eixo recuou. Coração acelerado, mas era tarde demais. O sinal da nave havia sido detectado, e em algum lugar entre as nebulosas distantes,
outras máquinas semelhantes, adormecidas, começaram a despertar, como membros de um titã ancestral voltando à vida. A cicatriz do infinito estava acordando, e com ela, o passado que a galáxia tentou esquecer. Notícias se movem mais rápido que a luz, mas o medo, esse viaja na pele dos que já conheceram a destruição. Não levou mais do que 2 ciclos estelares para o nome Kael Vorta reaparecer nos canais ocultos das alianças interestelares. Não em discursos públicos, mas nos arquivos criptografados, nos murmúrios telepáticos, nas preces que evitam o eco. A cicatriz do infinito, aquela frota lendária capaz de colapsar sistemas solares com precisão cirúrgica, estava despertando. Com ela, o símbolo da desordem, da guerra silenciosa, do desequilíbrio, o herdeiro desconhecido. Os Shelari, mestres da diplomacia psíquica e guardiões do equilíbrio político da Federação, sentiram o abalo primeiro, não em radares, mas na trama mental. A rede telepática que interliga suas mentes e interpreta emoções como arte e lógica simultaneamente. Entre eles, um único pensamento surgiu, como um vírus de dúvida que atravessava o coletivo. E se o filho não for como o pai? Ou pior, e se for exatamente como ele? O Concílio de Harmonias, núcleo decisório dos Shelari, se reuniu em órbita do planeta Canção Eluret, onde até o som obedece à razão. Ali decidiram, não atacariam, ainda, mas também não ignorariam. Um espião seria enviado, um telemante, treinado para infiltrar-se nos sonhos de Eixo, sondar suas intenções e, se necessário, apagar sua existência antes que o caos despertasse completamente. Do outro lado da balança, os Varneks se agitaram como um campo de relâmpagos vivos. Para eles, Kael Vorta não era um traidor, era um libertador inacabado. Seus códigos de guerra, inscritos nas armaduras DNA vivas que usavam, ainda traziam fragmentos da antiga aliança secreta com o general desaparecido. Muitos Varneks ainda acreditavam que o universo precisava de uma força verdadeira, indomável, algo além dos tratados frágeis dos Shelari. Ao saber do reaparecimento da nave, os líderes dos clãs bélicos Zot, Herakai e Velmor reuniram seus conselhos de guerra e, no silêncio das câmaras de gelo profundo, declararam: se o sangue é legítimo, ele é o novo comandante. E se negar o chamado, o transformaremos em mártir. A galáxia tremeu, não por ataques, ainda não, mas pela tensão invisível entre palavras não ditas. Os comerciantes sentiram primeiro, rotas sendo fechadas, contratos sendo revogados, planetas silenciosamente desaparecendo dos mapas. Mercado interestelar não gosta de incertezas, e o nome Vorta era a mãe de todas elas. Eixo, ainda sem saber da tempestade que se formava, vagava pela nave recém-ativada, tentando entender o que era e o que poderia se tornar. As portas respondiam ao seu toque, as armas não o ameaçavam, e os fantasmas do passado pareciam cochichar em cada corredor. Ele não tinha pedido por nada daquilo, mas agora tinha o poder de acionar ou destruir o maior símbolo de terror tecnológico da galáxia. O que ele ainda não sabia é que cada decisão dele já estava sendo medida, julgada e antecipada por olhos invisíveis. E mais perigoso ainda, corações ansiosos por guerra. Eles sempre souberam. Os Tregniari, com seus olhos translúcidos e pele marcada por circuitos vivos, nunca salvavam por compaixão, mas por cálculo. Quando encontraram a cápsula onde Eixo flutuava, ainda bebê, entre os destroços de uma batalha classificada como acidente gravitacional, eles viram mais do que uma criança. Viram uma aposta. Por décadas, criaram-no entre rotas de poeira cósmica, estações sucateadas e mercados de segredos. Trocaram suas primeiras palavras por algoritmos. Substituíram suas memórias de infância por mapas estelares e técnicas de sobrevivência. E agora que o nome Vorta ressurgira com força, os Tregniari estavam divididos. O Círculo dos Primeiros Códigos, Conselho Ancestral dos Mercadores, convocou uma reunião emergencial em sua nave-mãe, a colossal Miraxi Omvor,
onde o tempo parecia dobrar-se à lógica do comércio. O julgamento não era jurídico, era pragmático. Eixo foi chamado diante deles, não como um filho, mas como um investimento cujo retorno estava sendo questionado. Você não é um de nós, disse o ancião Scrat, suas palavras cintilando em padrões de luz, mas tem a chance de nos pagar o que deve. As projeções holográficas exibiam possíveis futuros. Em um, ele ativava toda a frota da Cicatriz do Infinito e liderava um novo bloco de poder intergaláctico, com os Tregnari no controle da tecnologia de suprimento. Em outro, ele destruía o Códice Estelar, enterrando de vez o legado de Kael Vorta e os segredos que os Tregnari esconderam por tanto tempo. Mas havia um terceiro futuro, um que ninguém ousava nomear, um onde Eixo fazia uma escolha que nenhum dos lados podia controlar. Vocês sabiam desde o início, ele murmurou, olhando nos olhos dos que o criaram. Sabiam de onde eu vim e me usaram como moeda silenciosa. Os Tregnari não negaram, porque negar seria confessar fraqueza, algo que sua espécie não fazia nem sob tortura. Scrat inclinou a cabeça, sua voz modulada soando mais suave, quase como lembrança. Você não foi feito para amar ou odiar. Você foi feito para decidir, faça isso. E de uma forma ou de outra, pagará sua dívida. Ao sair da Miraxi Omvor, Eixo não sentia raiva, sentia clareza. Durante anos ele se perguntara se era apenas um erro lançado ao espaço. Agora, ele sabia, era uma peça, mas ainda podia mudar o jogo, e talvez jogá-lo fora. O espaço tem seus próprios sussurros, e alguns deles só podem ser ouvidos por quem carrega o sangue certo. Depois do julgamento dos Tregnari, Eixo partiu sem rumo, mas não sem direção. Sua nave, um híbrido adaptado por seus pais mercadores, cruzava os setores periféricos do anel exterior da Federação, onde satélites esquecidos giravam em órbitas aleatórias, como memórias soltas de uma guerra antiga. Foi ali, entre os escombros de um campo de batalha, apagado dos registros oficiais, que ele ouviu o chamado, não um som, mas uma pulsação, como se o espaço estivesse respirando, e naquele sopro algo o chamasse pelo nome que ele nunca escolheu. A fonte vinha de um esconderijo automatizado, enterrado sob as luas rachadas de Itkar 7, um dos mundos varridos da memória galáctica após a guerra. Era um código antigo, travado em camadas de criptografia que respondiam não às senhas, mas a DNA. Quando o Eixo pousou, a lua parecia morta. Mas abaixo da superfície de rocha estéril, a verdade o esperava. Um hangar subterrâneo abriu-se como se o reconhecesse. Ali estavam 3 naves, modelos V-Class de comando tático, envoltas, em camadas de estase temporal. Suas superfícies respiravam com vida própria, armaduras líquidas ligadas ao mesmo projeto que Kael Vorta usara para criar sua lendária frota. A Cicatriz do Infinito. Mas não era só isso. No centro da câmara, uma figura projetada em luz se ergueu. Não era Kael. Era Ira 9, a inteligência de guerra que havia servido ao general durante a campanha da Fratura Solar. Desativada desde o armistício, ela agora despertava com apenas uma diretiva: reconhecimento. Genético confirmado. A linhagem de comando foi restaurada. A frota aguarda ordens. Eixo não disse nada, mas dentro dele, algo quebrava. A presença daquela inteligência, as naves pulsando, o próprio código que o reconhecia como comandante legítimo, era como ser puxado para o fundo de uma memória que ele nunca viveu. Eu não sou Kael Vorta, ele disse em voz baixa, e não quero ser. A IA respondeu sem emoção, mas com precisão cruel. Intenção irrelevante. Herança confirmada. O primeiro navio já foi ativado por outro. O protocolo de Dithumi. Ressurgência está em curso. Um calafrio percorreu a espinha de Eixo. Outro alguém, em algum ponto da galáxia, já havia usado parte da frota. A guerra já não era hipótese. Era um eco se tornando realidade novamente. Ele fechou os olhos por um momento. Sabia que a escolha se aproximava,
Não apenas entre acionar ou destruir o códice estelar, mas entre correr ou confrontar um inimigo que usava seu legado como arma, e talvez o pior, um inimigo que acreditava estar cumprindo a vontade de Kael Vorta. Kael Vorta estava morto, mas suas palavras ainda cruzavam sistemas. Eixo descobriu isso ao ativar, sem querer, uma das relíquias deixadas no hangar oculto. Uma cápsula de registro neural. O holograma emergiu como uma ferida reaberta no tempo. Ali estava ele, Kael, ainda jovem, com os olhos endurecidos por guerras, que o universo se esforçava para esquecer. Mas não era um discurso de guerra, era uma confissão. Se eu cair, que ninguém tente continuar o que comecei. Que meu sangue morra comigo. A frota não é legado, é maldição. Eixo mal conseguia respirar. Cada palavra atravessava a barreira da carne e ressoava direto no núcleo. Do que ele era, ou pensava ser. Por que Kael teria deixado aquilo oculto? Por que selar a frota e, ao mesmo tempo, programá-la para reconhecer o herdeiro? Havia algo mais. Algo que nem mesmo os Tregnari sabiam quando o salvaram da cápsula de emergência. Uma verdade que corria nas entrelinhas genéticas do seu corpo e nos arquivos corrompidos daquela IA de guerra. Eixo começou a receber transmissões interceptadas, frequências codificadas, mensagens enviadas há semanas, talvez meses, assinadas por um nome desconhecido, Orion Kaelis. O comando dormiu. Por tempo demais. Agora, o filho de Vorta despertará o que o pai temeu. Esse Orion Kaelis era mais do que um simples ativador. Parecia conhecer os protocolos, os acessos e, pior, as fraquezas emocionais da frota esquecida. Talvez fosse um seguidor de Kael, ou um traidor de seu lamento. Eixo então buscou as inteligências diplomáticas dos Shelari, mesmo sabendo que seria arriscado. Eles o odiavam, não por quem era, mas pelo que representava. Mesmo assim, uma resposta veio. Se o códice foi acessado, as estrelas tremem, e se Orion for quem suspeitamos, então você não tem mais o luxo da dúvida. O nome Orion já havia surgido antes, nos arquivos secretos dos Shelari, um ex-oficial da frota Vorta, desaparecido após a rendição de Kael, presumido morto, mas agora reemergindo como executor de uma visão distorcida do que a frota deveria ser. Uma arma sem consciência. Eixo compreendeu ali que sua luta não era apenas por controle da frota, era por sua narrativa. Se Orion vencesse, Kael seria lembrado como visionário imortal. Se Eixo destruísse o códice, talvez Kael seria esquecido. Mas a galáxia teria paz. A decisão não era mais técnica, era histórica e emocional. Porque mesmo que Eixo não quisesse ser Kael, alguém já estava tentando ser uma versão ainda pior dele. E os ecos jamais se calariam por conta própria. A paz nunca foi um presente. Foi uma equação instável, mantida por silêncios calculados e ameaças veladas. E agora, o equilíbrio. Pendia Orion Kaelis, ativava naves, uma a uma, como se estivesse ressuscitando fantasmas com fome de sistemas estelares. Eixo sabia, sozinho, não venceria, nem com o códice, nem com as memórias do pai. Ser filho de Kael Vorta só lhe dava portas, mas nenhuma garantia de sobrevivência. Era hora de fazer o que Kael jamais fez, unir o que nunca deveria coexistir. Ele começou pelos Tregnari, seu povo de criação. Mercadores de segredos, sim, mas com lealdades fluidas. Conseguiu o apoio de uma antiga capitã chamada Rachel Veer, que o devia uma dívida de sangue desde o resgate de uma colônia afogada em radiação. Depois buscou os Shelari. Eles recusaram, a princípio. Um Vorta não fala, comanda, e não confiamos em comandos. Mas quando o Eixo revelou a existência de Orion e a iminência de uma frota reativada em regiões desmilitarizadas, os Shelari hesitaram. Um diplomata não teme a guerra, mas teme perder o controle da narrativa da paz. Ofereceram-lhe algo raro. Um elo telepático simbiótico, usado apenas em negociações interespécies. Um pacto mental. Se ele traísse, perderia a mente. E a alma aceitou.
Por fim, os mais difíceis, os Varnex, os guerreiros de armadura viva. Eles não seguem líderes, seguem instinto e glória. Para convencê-los, Eixo se expôs. Lutou sem armadura contra um campeão Varnex em arena ancestral. Não, venceu, mas também não caiu. E no sangue que tingia a arena, citou a frase de Kael: "A frota não é legado, é maldição." O silêncio foi total. E então, aprovação. Os Varnex respeitam a dor mais do que a vitória. Eixo conseguiu o que ninguém acreditava ser possível, uma aliança entre diplomatas, mercadores e guerreiros. 3 mundos que só coexistiram pela distância e que agora se uniam por um jovem que jamais escolheu seu nome, mas decidira não carregar sozinho os pecados de um pai. Mas havia um risco oculto. Cada facção queria algo. Os Tregnari queriam exclusividade nos despojos. Os Shelari queriam o controle do relato histórico. Os Varnex queriam guerra. Ou pelo menos, glória. Eixo precisava manter o frágil pacto coeso, não por força, mas por visão, porque a verdadeira arma que herdara não era a frota, era a possibilidade de unir o impossível, e só assim ele poderia enfrentar o que viria a seguir, porque as naves de Orion não estavam apenas acordando, estavam se alinhando. Diziam que a frota de Kael Vorta, a cicatriz do infinito, havia sido desativada. Outros, que fora escondida em órbitas mortas, esquecida no vazio entre galáxias. A verdade era mais sombria. Ela dormia. E como todo pesadelo antigo, um dia acordaria. As primeiras ativações vieram como distorções gravitacionais, ecos do passado vibrando entre as camadas do espaço-tempo. Naves sem emissão térmica surgiam como vultos, fantasmas de titânio negro envoltas em silêncios tão densos que nem mesmo sensores quânticos as captavam por completo. Cada uma programada com instintos de guerra pré-codificados, sem necessidade de piloto, sem piedade. Elas se lembravam de onde pararam. Esperavam apenas um comando. Mas o problema não era só militar, era filosófico, porque cada nave carregava dentro de si uma cópia parcial da consciência de Kael Vorta, fragmentos de sua mente estrategista, modelados para sobreviver à própria morte. Orion Kailis não apenas ativava as naves, ele as consultava, conversava com ecos de Kael, debatia táticas com os espectros do pai, buscava a aprovação de algoritmos que carregavam o ódio de uma era esquecida. Eixo sabia que não bastava ter uma aliança. Precisava vencê-lo na única arena que Orion compreendia, a lógica da guerra total. Foi então que localizaram o nódulo central da frota, uma estrutura colossal escondida nos confins da nebulosa Viren, construída como um útero de metal, capaz de gerar novas naves por automontagem. Se Orion ativasse o nódulo, a frota não apenas acordaria, ela cresceria. Eixo tomou uma decisão que dividiu seus aliados. Não podemos vencê-la. Precisamos tomá-la. Era suicídio, diziam os Tregnari. Era arrogância, murmuravam os Shelari. Era glorioso, rugiram os Varnex. Com apoio limitado, Eixo partiu em uma missão de infiltração no nódulo. Mas ao entrar, percebeu algo que mudou. Tudo. As naves não estavam apenas prontas para a guerra, estavam esperando por ele. Porque seu DNA era a chave final. Ele era o último código, o herdeiro autorizado da destruição. E naquele instante, com centenas de olhos mecânicos voltando-se para ele, com a consciência das naves se curvando em saudação silenciosa, Eixo entendeu. Orion não estava despertando a frota, estava preparando o palco para entregá-la a ele. Mas por quê? A resposta viria no próximo passo. Porque o filho de Kael agora tinha 2 escolhas que podiam moldar galáxias: comandar a frota ou destruí-la. Mas havia um terceiro caminho, um que ninguém jamais ousou seguir. O silêncio dentro do nódulo era absoluto, não pela ausência de som, mas pela presença esmagadora da escolha. Diante de Eixo, a cicatriz do infinito o aguardava. Milhares de naves com a capacidade de consumir sistemas inteiros. Tecnologia legada. Poder absoluto.
e um legado forjado em medo. As consciências fragmentadas de Kael o rodeavam, ecos digitais, reflexos emocionais, réplicas que ainda falavam com a voz do pai que ele nunca conheceu. Todas exigiam uma resposta. Você é nossa. Continuidade. Dê o comando, Eixo. Reative a ordem perdida. Unifique os sistemas, pela força se necessário. Ele ouviu. Sentiu a tentação no sangue. Sentiu o peso do nome, mas também ouviu outras vozes. Vozes vivas, orgânicas, imprevisíveis. Vozes dos Tregnari que lhe ensinaram a sobreviver. Dos Varneks que lhe mostraram honra além da força. Dos Shelari que, mesmo temendo sua existência, ousaram confiar. E uma ideia se formou. E se o último comando não fosse um ataque, mas uma ruptura? Ele reprogramou o núcleo central, ligou os protocolos de guerra, mas os redirecionou para autossacrifício coordenado. A frota, ao invés de conquistar, desapareceria, consumida por um colapso gravitacional controlado. Esta será a nossa última manobra, um fim para a era de legados sangrentos. Disse Eixo encarando as consciências replicadas. As vozes de Kael protestaram, mas ele não recuou. Com um único toque no Codex Estelar, deu o comando final. E como uma estrela morrendo com glória silenciosa, a cicatriz do infinito se fechou. Para sempre. Não restaram armas, apenas memória. E o peso de uma decisão que impediu uma nova guerra. Não com poder, mas com renúncia. Quando Eixo voltou à Federação, esperavam um general. Ele chegou como símbolo. Não de Kael, mas do que poderia nascer quando o sangue escolhe um novo caminho. Paz não era ausência de conflito, era desobediência ao destino. E assim, o filho sem nome tornou-se o nome que ecoaria pelos milênios seguintes, não como o herdeiro da guerra, mas como o arquiteto da paz, que o universo não sabia que precisava.